Eu percebo que há uma distância entre aquilo que estamos dialogando com a direção do Sindicato dos Trabalhadores de Educação e aquilo que está chegando ao conjunto dos professores, enfim, dos trabalhadores em educação. Veja que, nesse instante, nós estamos esta semana começando as aulas para o ano de 2017. Ora, quem paga todos nós é a população. São os pais desses alunos, são pessoas que buscam as nossas escolas para fazer suas matrículas e também querem aula. Então, eu estou aqui em primeiro lugar conclamando aos professores, aos trabalhadores de educação, para a gente, em todo o Piauí, retornar às aulas. Estou aqui conclamando os estudantes que estão matriculados a comparecer às escolas e a direção das escolas, receber estes alunos, as coordenações regionais, coordenar esse trabalho em todo o estado para a volta às aulas, e eu quero saudar para que a gente tenha um ano bastante produtivo nas escolas. Fiz, junto com a nossa equipe, cálculos sobre a realidade atual. Veja só o que nós estamos tratando. A lei federal, ela estabeleceu uma regra para pagamento do piso nacional dos professores. Esse piso, com o reajuste de 7,64%, ele sai de R$ 2.135 para R$ 2.298. No Piauí, o Piauí já paga o menor salário pago a um professor ou uma professora de 40 horas, já era bem superior a este valor. A gente pagava já R$ 1.600 aproximadamente e agora vamos para quase R$ 1.700, porque tomei a decisão, mesmo o Piauí já pagando o piso, mesmo já pagando mais do que o valor do piso, tomei a decisão de aplicar o mesmo índice do piso, 7,64%, durante o ano de 2017. Aliás, até um pouco mais, porque quando a gente soma com 1,33%, que é a compensação que também autorizei para a Previdência, nós temos um reajuste, na verdade, bem maior, já próximo de 8,5% aproximadamente. Com esse reajuste, no Piauí, nós vamos pagar R$ 2.698, aproximadamente R$ 2.700, contra R$ 2.300 ou R$ 2.298 exatamente, do que é pago pelos outros estados, por quem paga apenas o piso. De novo, o Piauí continuará pagando mais do que isso. Fazendo as contas, e aqui eu sou grato pela participação de todos nessa luta para o caminho de volta à escola, ampliando matrículas, nós conseguimos mais matrículas e mais o complemento feito pelo governo federal, que antecipou um recurso que normalmente só pagava no final do ano. Então, com isso, tomei a decisão de aplicar sobre toda a tabela, quem ganha o piso, quem ganha acima do piso, a média dos salários na educação é em torno de R$ 3.500. Apenas quem está iniciando é que recebe o piso ao trabalhar 40 horas. Veja que essa média nossa, às vezes se coloca, mas paga muito pouco, o setor privado paga mais. Não é verdade. Por exemplo, a média salarial que paga o estado do Piauí já é igual à média que paga, por exemplo, uma das melhores escolas que temos muito orgulho do setor privado, que é o Dom Barreto. Ou seja, em geral, as escolas também do setor privado pagam para o nível inicial R$ 2.700 e no final da carreira, como faz o estado, R$ 4.500, R$ 5.000 aproximadamente, e na média R$ 3.500. Então, estou citando aí um exemplo concreto, para a gente entender. E com uma diferença, lá a carga horária de 40 horas é 40 horas mesmo, tá certo? Dedicada à sala de aula, dedicada ao ensino. Aqui tem uma diferença por conta de uma regra que nós tivemos. As pessoas com mais tempo de serviço, com mais de 15 anos de atividade, vão reduzindo a carga horária, chegando a cerca de 26 horas de hora sala de aula praticada. Então, eu quero aqui
colocar que o Piauí oferece uma condição e é um esforço grande. Nós estamos falando aqui de um setor em que o Estado emprega aproximadamente 2 bilhões de reais por ano, 2 bilhões de reais por ano, uma folha de pagamento de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões, e esse esforço que nós estamos fazendo, ele representa mais de 100 milhões de reais a mais na folha de pagamento. Quem é que paga essa conta? De novo, é o povo do Piauí, é quem trabalha no setor privado, é quem trabalha na agricultura, quem trabalha nos serviços, no interior, na cidade, nas mais diferentes áreas, quando paga os seus impostos, imposto de renda, imposto industrial, o ICMS, enfim, todos os impostos. Eu quero, assim, fazer aqui esse apelo. Eu chamei o Cinti para colocar à minha disposição de, novamente, o único estado brasileiro, são 27 estados, incluindo o Distrito Federal. Quantos pagaram o índice do piso, dos 7,64%, quantos pagaram este ano? Só o Piauí. O mesmo Piauí que praticamente só pagou em 2015, pagou em 2016, novamente em 2017. Eu acho que é preciso reconhecer que não é o governador, é o povo, que é o nosso patrão, que faz o pagamento desta conta. Então, para quê? Para poder manter um ritmo de crescimento real na renda, na remuneração de professores e professoras. E também estamos tratando em relação à parte dos técnicos, assim como em relação a outros setores. Eu quero também dizer muitas vezes, mas os municípios estão pagando. Primeiro, não são todos, são alguns municípios. Aliás, esse ano, menos municípios do que nos anos anteriores. Mesmo os municípios recebendo um recurso novo ainda, repassado na época da presidenta Dilma, e agora completou, de mais 1% sobre um ponto percentual do fundo de participação, isso corresponde a aproximadamente um incremento de 5% na receita, há muita dificuldade por parte dos municípios. Por isso que eu parabenizo os que fizeram um esforço para também dar um reajuste a professores e professoras este ano. Teresina, por exemplo, pagava um piso de 2.135, agora foi para 2.298. Então, mas quem está lá no nível inicial recebe o piso, 2.298. Quem está no estado recebe 2.700 aproximadamente, 2.300. E do outro lado, no estado, 2.700. Então, é importante compreender isso. Na verdade, o estado, a rigor, já pagava o piso. Mesmo assim, resolvemos aplicar sobre toda a tabela. Quem ganha 3 mil, quem ganha 4 mil, quem ganha 4.500, todo mundo recebendo o mesmo reajuste. E fiz parcelado, por quê? Porque é o que comporta na nossa conta, ou seja, é o que garante as condições de não atrasar salário. Acompanhe o que está acontecendo no Brasil, não é? Estados não estão repassando o piso, tá certo? Outros estão atrasando salário, como o Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, agora veja essa situação que está no Espírito Santo, Minas Gerais, vários estados grandes, poderosos, enfim, e com dificuldade de honrar os pagamentos. E a gente aqui cumprindo a tabela do pagamento, e eu não abro mão disso. Eu quero continuar pagando conforme a tabela, não é, que é divulgada anualmente, exatamente para organizar a vida das famílias que recebem e a vida também do comerciante. Estamos pagando para quem é ativo e para quem é aposentado e pensionista. São 16 mil contra-cheques de aposentados e pensionistas no Piauí que também passam a receber esse reajuste. Então, veja só, eu conversei com a presidenta do Cinti, a Aldenir, conversei com o Manuel Rodrigues, assim como dialoguei, por onde viajei também com os professores. Vi a importância que era o Piauí manter, tá certo, essa forma de aplicação do índice nacional do piso do professor e professora sobre a tabela. Fiz esse esforço. O ano passado como é que aconteceu? Do mesmo jeito desse ano. O ano passado teve todo aquele problema, greve, enfim, e, na verdade, o judiciário considerou a greve ilegal, homologou
o acordo e, ao homologar o acordo, fez isso. Era uma parte paga em janeiro, outra parte paga em julho, do jeito que estamos fazendo agora. Qual é o importante? O importante é que você chega no ano de 2017 também com o piso novamente atualizado, até um pouquinho mais, repito, por conta do complemento de 1,33%. Mais ainda, ao chegar, me foi encaminhado para mim um ofício. O que dizia o ofício do Sint? Dizia que ia ter uma assembleia e que era importante o governo apresentar uma proposta porque queria que fosse pago o piso. Bom, o piso já está pago. Desde janeiro nós pagamos, repito, acima do piso. O piso é R$ 2.298. O Estado está pagando R$ 2.600, bem acima do piso. Vai para aproximadamente R$ 2.700, né, com a aplicação total. Então, o Estado já está pagando. Então, do ponto de vista de pagamento do piso, não há do que se falar de greve. Segundo, pede que seja cumprido na database, que haja o reajuste na database. Em janeiro, embora a database em normal é maio, mas em janeiro nós aplicamos o pagamento, ou seja, desde janeiro já entra os 4%, mais o 1,33%, ou seja, você já abre o ano com o reajuste. Então, aquilo que está no ofício está sendo cumprido por parte do Estado. Eu apenas coloquei uma outra parcela a mais para o mês de julho, porque é que o Estado podia. Ou você quer que eu vá, você que está me ouvindo aqui, o cidadão, aumentar imposto para poder aumentar mais folha de pagamento? Claro que eu não vou fazer isso. Eu quero o Estado, com as receitas controladas, sendo capaz de suportar despesas sem ampliar impostos para o contribuinte. Eu quero garantir que a gente tenha as condições de cumprimento conforme as regras que já estão em vigor. Além disso, se aquilo que está na pauta foi cumprido, então por que a greve? É uma greve ilegal, eu não tenho nem dúvida, abusivamente ilegal. Há um esforço da população de colocar 100 milhões a mais à disposição e a resposta que dá para a população é greve. Isso é completamente ilegal. Por isso, estou acionando a Procuradoria do Estado para, já na segunda-feira, entrar com o pedido da ilegalidade. E, é claro, também o apelo que faço, quero inclusive agradecer, porque eu tenho conhecimento que em várias regionais, escolas, diretores, enfim, compreendendo o esforço que o Estado está fazendo, tomaram a decisão de comparecer e trabalhar. A direção da escola, eu determinei aqui, a Secretaria de Educação, a direção da escola fará o controle. Quem faltar à aula vai cortar o ponto, vai ter falta. No final de fevereiro, quando a gente for pagar o salário, vou autorizar o desconto do pagamento de quem faltar. Afinal de contas, os alunos comparecem para assistir aula. Não há uma razão legal para a greve, né? Mais do que isso, eu cheguei, inclusive, a colocar, eu quero aguardar como é que se comporta o andamento das receitas, janeiro, fevereiro, março e abril, como estou fazendo com o conjunto dos servidores, e em 30 de abril eu já tinha deixado marcado uma agenda, uma reunião com a direção do Sint, onde a gente trataria da possibilidade de alguma forma, antecipar a parcela de julho. É possível antecipar para junho, por exemplo? Então, a gente trataria ali, mas com responsabilidade, ou seja, eu só vou poder fazer isso se houver um comportamento positivo por parte da Receita. Então, eu quero aqui, mais uma vez, de coração, fazer esse apelo. Vamos pensar nos alunos, vamos pensar nas famílias, vamos pensar no melhor para o Piauí, vamos ter que ter aí a maturidade de ver o momento que vive o Brasil, o momento que vive o Piauí, a prioridade que estamos dando na educação e, por essa razão, conto com você para que a gente, nesta semana, retome as aulas, para que a gente possa ter as condições de ensino de qualidade. Nós estamos com outras áreas, fizemos promoção, estamos pagando, agora um programa de habitação, estamos trabalhando agora um sistema de premiação por desempenho para as melhores escolas e os melhores profissionais, ou seja, garantir as condições, não é, de pagar por resultado. Eu quero, então, transmitir aqui o meu abraço
e a minha confiança, né, peço esse voto de confiança, não é, da sua parte, para que a gente possa, em abril, sentar novamente, se Deus quiser, o que acontece com a receita nesse quadrimestre pode nos ajudar nesta direção. Muito obrigado.